sou Luciana Leal, fonoaudióloga, venho participar desse projeto Gotas de Conhecimento do Comunicateia, falando sobre o tema como manter o sistema de comunicação disponível o tempo todo. Então, a primeira estratégia que a gente pensa quando vai abordar esse assunto é como manter o recurso físico mesmo disponível, né? Então, seja em alta ou em baixa tecnologia, você precisa garantir que o sistema esteja disponível ali para o usuário. No começo, gente, somos nós, os adultos, que temos que garantir que esse sistema esteja por perto. Muitas vezes a criança, o adulto, enfim, o usuário ainda não internalizou que aquele sistema é a sua voz, e a gente está utilizando o sistema muito ainda para modelagem de linguagem receptiva, né? Então, quem tem que garantir o tempo todo que o sistema esteja por perto, pega o sistema, lembra de pegar o sistema, somos nós. Em algum momento, essa chavinha vira e as crianças passam então a entender que aquilo ali é um recurso para ele, e aí ele começa a querer ter aquele recurso disponível. Ele mesmo pega, ele mesmo carrega e muitas vezes não quer nem dividir para que a gente faça a modelagem. Eles querem que aquilo ali seja deles, exclusivamente deles, e ninguém pode tocar. É muito comum isso acontecer e é lindo quando acontece, né? Mas enquanto não acontece, quem precisa garantir que esse sistema esteja disponível o tempo todo somos nós, né? Então, para facilitar, é muito importante que o sistema, quando for de baixa tecnologia, ele esteja muito bem plastificado, encadernado, com uma alça, para facilitar mesmo, né? A gente carregar isso para todos os lugares, não estragar com tanta facilidade. Garantir que o sistema esteja com as customizações atualizadas. Então, o vocabulário que vai chegando, a gente tem que adicionar. Quando a gente está na alta tecnologia, isso é mais fácil, a gente adiciona ali na hora, né? No papel a gente precisa ter esse tempo de customizar, imprimir, colar no livro, é mais trabalhoso, mas precisa atualizar o tempo todo, sempre que necessário precisa colocar vocabulário novo. Aí na alta tecnologia, então, a gente vai ter um sistema que a portabilidade é mais fácil, né? A gente consegue carregar com mais facilidade. Mas tem que ter os mesmos cuidados, gente. Tem que colocar película, uma capa bem resistente, né, para não quebrar. Se possível, colocar também uma alça para facilitar a locomoção, né, com esse equipamento. E nunca se esquecer de carregar junto o carregador do equipamento. Não adianta ter um sistema de alta tecnologia lindo, maravilhoso, de última geração, se a gente não tem bateria. Então, tem que carregar, tem que lembrar de carregar, tem que colocar isso como rotina mesmo, né? Carregar o sistema de comunicação o tempo todo e carregar o equipamento, né? Colocar bateria, energia no equipamento. E aí, quando a gente está num sistema de alta tecnologia, a gente pode ter um sistema de baixa tecnologia associado. Então, isso inclusive é recomendado, porque a alta tecnologia, embora maravilhosa, ela pode quebrar, o equipamento pode quebrar, pode acabar a bateria, pode, enfim, acontecer N coisas que a gente fica sem a tecnologia ali disponível. Quando você tem um backup no papel, então o livro, o sistema de comunicação impresso como um backup, a gente consegue garantir que, apesar desses percalços, né, o sistema de comunicação esteja disponível para o usuário. Além disso, existem situações em que a gente não pode carregar um sistema de comunicação alternativa conosco. Por exemplo, quando a gente vai à praia, na piscina, né? Então, ter um backup em baixa tecnologia é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto, né? Garantir ali que o sistema esteja disponível. Quando a gente fala de um usuário que tem uma limitação motora, uma condição motora, que apesar de, em algum momento, ele conseguir entender que aquele sistema é a própria voz dele, que ele precisa ter aquilo ali disponível, e ele passa a querer aquilo por perto, tem algumas pessoas que não vão conseguir fazer isso por conta da sua condição motora. Então, carregar o próprio equipamento não vai ser possível. E aí é o nosso papel, então, primeiro, garantir que
esse equipamento esteja muito bem posicionado na cadeira, na mesa, né, desse usuário. Segundo, que ele tenha alguma forma de pedir o sistema de comunicação, seja algum sinal corporal, um botão vocalizador, alguma coisa para ele sinalizar que ele precisa usar o sistema de comunicação dele, já que ele não vai poder pegar fisicamente, né? Então, uma terceira coisa que é muito importante e que muitas vezes fica de lado quando a gente fala desse assunto é que as pessoas que estão na vida desse usuário, então os parceiros de comunicação mais frequentes desse usuário, eles precisam participar de todo o projeto de implementação. Não é só o fonoaudiólogo, não é só o profissional que está ali responsável por aquela implementação que vai decidir quais palavras vão entrar ali naquele sistema, quais páginas eu vou imprimir. Então, ter todo mundo por perto desde o início é algo que facilita ter o sistema disponível o tempo todo, porque isso vai ser relevante para toda a equipe, para a família, para os terapeutas, né? Então, quando a gente está no processo de implementação do sistema de comunicação, chama a equipe para perto, né? Ensina a customizar, ensina a adicionar vocabulário, constrói pranchas temáticas juntas. Então, eu posso ter uma prancha temática, por exemplo, para terapia ocupacional. Então, eu construo junto com a TEO essa prancha. Isso vai ter relevância para esse interlocutor, né? Apesar de eu ter palavras-alvo, eu ensino o meu interlocutor a como utilizar o sistema no contexto dele. E aí, gente, essas pranchas temáticas, dependentes assim, de contexto, elas podem ser impressas e plastificadas e estarem ali disponíveis fisicamente naquele ambiente. Por mais que você esteja num tablet, você pode ter associada a baixa tecnologia acontecendo na vida desse usuário, né? Então, estimule a equipe a ter essas pranchinhas impressas. Isso é muito bacana. Não só as pranchas que tenham as suas palavras-alvo, aquelas pranchas com vocabulário essencial, mas também as pranchas temáticas mesmo, com vocabulário específico de contexto. Então, ter a prancha de refeição lá na sala de jantar, ou na cozinha, ter a prancha de banheiro lá no banheiro, ter a prancha de assistir na sala, a prancha de lugares no carro, a prancha de TO lá na TO, de parquinho no parque da escola. Então, faça esse levantamento junto com os interlocutores e deixem que eles participem ativamente desse processo de construção e personalização do sistema do usuário. Isso vai fazer toda a diferença na participação deles. E aí, por último, mas não menos importante, a gente precisa, então, treinar esses parceiros para saberem como utilizar, né, o sistema de comunicação. E aqui eu digo não só a linguagem auxiliada por símbolos, não. A modelagem mais aberta, em que a gente interage com o usuário utilizando o sistema. Não, a gente vai fazer um acompanhamento a longo prazo com esses parceiros de comunicação e envolver eles, inclusive, nas metas mais objetivas mesmo, né? As metas de ensino, o que eu espero para esse usuário nesse contexto, com esse interlocutor. Então, ter objetivos particulares para cada parceiro de comunicação é muito bacana, porque envolve todo mundo. E todo mundo tem ali, então, uma meta a ser atingida. Então, percebam que esse tema de manter o sistema disponível o tempo todo não se refere só ao sistema fisicamente disponível, mas também à participação ativa de todos os parceiros de comunicação para que esse sistema seja realmente utilizado em todos os contextos e com todo mundo. Eu espero ter ajudado um pouquinho, né, com relação a esse tema. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vocês podem entrar lá no site AAC Language Lab.
Lá tem um texto muito bacana sobre esse tema específico e tem alguns links para vocês aprofundarem o assunto também. Eu sigo disponível no meu perfil pessoal ou no perfil da Clínica Clarear. Um abraço a todos!